Conversa aí com a pessoa que está do seu lado. Até aqui, quais lições a gente extraiu do livro de Esdras? Quais foram as lições? A primeira foi qual? E a segunda? E a terceira? E a quarta? Amém. Dá parabéns aí para a pessoa que está do seu lado. Parabéns, você está atento. E a gente vai falar agora sobre a quinta lição. A gente abre aí em Esdras, capítulo 10. Versículo 2. Diz assim: então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que o tremem, ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é tua incumbência, e nós seremos contigo, sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Até aqui tá bom? Então a quinta lição é solucionar os problemas administrando as emoções. Esdras, ele detectou o problema. A origem do problema foi o casamento com pessoas de outros povos. E assim que ele detectou o problema, ele fez o quê? Continuou deixando o povo tudo casado como estava antes. Foi isso? Não. Ele resolveu o problema, administrando as emoções. Porque muitas das vezes a gente tem uma facilidade muito grande para resolver qualquer tipo de problema. Mas quando envolve qualquer elo emocional, aí fica complicado. Eu sou muito defensor dos princípios quando se trata de uma pessoa que não é uma pessoa próxima a mim. Mas quando é com a minha família, eu faço vista grossa. Então, eles detectaram o problema. E aí no capítulo 9, vamos ler aqui. Versículo 1. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Agora passa lá para o versículo 19 do capítulo 10. Aqui está a resolução, está a solução do problema. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Então ele ficou com pena do povo que teria que despedir as suas mulheres e seus filhos, ou ele resolveu o problema?
resolver o problema. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você consegue administrar bem as suas emoções quando se trata de alguém que é seu familiar ou dos seus amigos? Quando cometem uma falha, quando quebram um princípio, você é como Esdras ou você é emocional e não consegue resolver uma situação com objetividade? Esdras, ele detectou o problema e ele extirpou o câncer que estava ali causando aquele mal na congregação de Israel. Ele não permitiu que o povo continuasse brincando com a contaminação. Ele solucionou o problema na sua raiz. Ele percebeu que aquilo estava errado e mandou que o povo despedisse as suas mulheres e seus filhos com um aperto de mão. Mas por que Esdras tomou essa decisão? Porque ele era alguém firme na sua relação com Deus e era alguém firme nos preceitos divinos. Era alguém que conhecia a palavra e era zeloso pelos preceitos de Deus. Eu coloquei aqui também a definição da palavra preceito. É regra de proceder, norma. Ensinamento, doutrina, ordem, determinação, prescrição. Então, Esdras era alguém firme nos preceitos divinos. Era alguém que se relacionava com Deus, mas que também defendia os princípios da palavra e não se deixava levar por qualquer tipo de emoção. Não é que a gente não possa ter emoções. Nós somos pessoas e o conceito de pessoa é um ser dotado de emoção, de vontade e de intelecto. Mas nós não podemos nos deixar levar pela emoção. Então eu preciso saber que quando se trata de princípio, pode ser meu amigo, pode ser marido, pode ser filho, pode ser esposa, pode ser mãe, pode ser pai, mas os princípios têm que serem preservados. E eu então sou defensor daquilo que Deus ele coloca como regra, como norma, como preceito, para que a gente possa seguir aqui na terra. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Você é bem firme nesse sentido? Ou você é emocional, se deixa levar? Os princípios têm que estar sempre acima de qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento tem que estar sempre abaixo daquilo que Deus ele já colocou aqui como um preceito divino. Ainda falando sobre esse assunto, a gente vai entrar na 6ª lição, que é a inadmissibilidade do casamento misto. No capítulo 10, no versículo 10 até o 12, fala assim: Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos os povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Então fala aí para a pessoa que está do seu lado. Inadmissibilidade. Sem ler. Fala inadmissibilidade do casamento misto. Eu coloquei também aqui a definição da palavra misto, para a gente saber o que significa. E é originado da mistura de elementos de natureza diversa, mesclado, misturado, que participa de diferentes coisas, reunião de coisas diversas e ou opostas. Então significa que eles casaram com pessoas de outros povos. Isso é casamento misto, entre pessoas de povos diferentes, de culturas diferentes, de crenças diferentes. E isso, na verdade, era proibido por Deus. E aí a gente vai abrir a nossa Bíblia e a gente agora vai ver a ordem de Deus e a proibição divina em relação ao casamento misto. Pode passar, por favor. Em Josué 23, do 11 ao 13, quem quiser anotar, está escrito aqui que Deus ele proibiu o povo de casar com
pessoas de outros povos. Em Êxodo 34, do 12 ao 16, também fala sobre essa proibição. E eu coloquei aqui um trecho do Deuteronômio 7, do 3 ao 4, que diz assim: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Então existem 3 passagens aqui, pode ser que existam outras, falando sobre a proibição divina a respeito do casamento com pessoas de outros povos. Pode passar, por favor. E aí eu coloquei algumas passagens sobre a desobediência do povo e a desobediência de reis. E aí eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em Juízes, para a gente ver o que aconteceu quando o povo tomou a decisão de fazer o que Deus havia dito para fazer pelo contrário. Josué. Perdão, não é Josué, é Juízes. Capítulo 3. Versículos 5 e 6. Todo mundo achou? Diz assim: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles. E rendiam o quê? Culto a seus deuses. Então a proibição de Deus em relação ao casamento misto era justamente por isso. Porque os outros povos eram idólatras. Eles adoravam outros deuses, ofereciam sacrifícios a outros deuses. E aí Deus havia advertido o povo de Israel para que mantivesse a linhagem pura, sem idolatria. Porque automaticamente, se envolvessem com pessoas de outros povos, eles iam aderir a essa cultura de adoração a outros deuses. E aí a gente viu justamente aquilo que Deus já tinha prevenido o povo. O povo desobedeceu e prestou culto aos deuses desses povos. E eu coloquei aqui também a desobediência de Salomão e de Acabe, que eram reis de Israel e que pecaram também e transgrediram essa ordem que Deus havia dado. E isso, na verdade, é também para a gente lembrar que ainda que a gente já conheça muito bem esse princípio, não se pode subestimar, porque os reis de Israel também conheciam profundamente as leis de Deus. Mas eles negligenciaram um princípio. Eles não levaram a sério um fundamento. E aí a gente vê a consequência de tudo isso. Salomão teve várias mulheres e prestou culto a vários deuses. Acabe era rei de Israel e casou com quem? Com Jezabel, que era adoradora também de outros deuses, de Baal. E a consequência para tudo isso foi positiva ou foi negativa? Muito negativa. Então fala para a pessoa que está do seu lado: Deus proíbe o casamento misto. É proibido o casamento misto entre o povo de Deus e outros povos. Pode passar, por favor. Aí eu coloquei exemplos de pessoas que obedeceram e foram abençoadas. Abraão, ele obedeceu enviando o seu servo, a sua parentela, para que buscasse para o seu filho uma esposa que fosse da sua linhagem. E Rebeca que insistiu para que Jacó fosse para a sua parentela. E aí a gente vê também o contraste entre aqueles que obedeceram e os que não obedeceram. Pode passar. Pode passar. E aí eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês em 2 Coríntios.
abrir em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 39. Primeira Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. E agora a gente vai ler essa última frase aí depois da vírgula, que é o que a gente quer extrair daqui como um princípio. Mas somente aonde? Somente em quem? Então, o que significa isso? Que aquilo que era fundamento no Antigo Testamento continua sendo fundamento no Novo Testamento. Ou seja, para casar tem que ser em quem? Então pode casar uma pessoa que é cristã com uma pessoa que não é cristã? Deus continua com os seus princípios e preceitos do Antigo Testamento nos dias de hoje. Então a proibição para o povo de Israel continua sendo para a gente hoje. E aí em 2 Coríntios capítulo 6, a gente vai abrir lá. Versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui a gente vê que Deus ele fala sobre essa questão do jugo desigual, através do apóstolo Paulo. Jugo desigual entre pessoas que são da fé e pessoas que são incrédulas. E que comunhão existe entre o santuário do Deus vivo e o templo de ídolos. Não existe comunhão. Então a proibição do Antigo Testamento continua nos dias de hoje. Deus ele abomina casamento misto. Não é da vontade de Deus que as pessoas que são da fé, que são de Cristo, casem-se com pessoas que não são da fé. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está bem resolvido em relação a esse princípio? Esse princípio está bem forte dentro de você? E ainda dentro da igreja, existe também o jugo desigual. Existem pessoas com níveis diferentes. Então, a principal pergunta que tem que ser feita é por que casar? Para que casar? Quando casar? Com quem casar? Eu vou casar para quê? Por causa de uma carência? Eu vou casar porque eu preciso de um companheiro. Eu vou casar porque eu preciso de alguém para me custear, me financiar. Eu vou casar simplesmente porque minha família faz pressão para que eu case. Porque naquelas festas onde se reúnem toda a família, sempre a minha tia que mora longe me pergunta quando eu vou casar. Ou porque todas as minhas amigas já casaram. Todas as meninas com quem eu estudei no ensino médio já estão casadas e já têm filhos e eu ainda estou solteira. Por que casar? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Para que casar? Por que você quer casar? Casar simplesmente para mostrar para a sociedade que você é casado?
Nós somos cristãos, então na nossa vida tudo tem que acontecer para a glória de Deus. Tudo tem que ter um propósito. Eu não posso casar só para satisfazer a vontade das pessoas, porque sempre perguntam por que eu ainda estou solteiro. Eu caso, se for vocacionado, mas para cumprir um propósito, porque casamento, como a gente já ouviu várias vezes aqui, é missão. Então eu preciso entender que também não é com qualquer pessoa, simplesmente porque a pessoa é convertida. Então eu vou casar porque ele também é da mesma igreja que eu, é cristão, e a gente pode casar. Existe julgo desigual também dentro da igreja. Pessoas que têm níveis espirituais diferentes. E depois, lá na frente, é que vão surgir os conflitos. Então a gente precisa sempre se perguntar em relação a isso. Fazer perguntas em relação também ao casamento. E jamais, falar para a pessoa que está do seu lado, jamais fazer um casamento misto. Jamais entrar num julgo desigual. Isso nunca. Casar com uma pessoa que não é da fé, nunca. E quando for para casar é para cumprir um propósito divino. E aí, passando então para a 7ª lição, a gente vai para o capítulo 8 de Esdras. No versículo 21. A 7ª lição é a dependência de Deus. Fala assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, o que eles fizeram? Jejuamos e pedimos isto a quem? E ele nos atendeu. Então aqui fala que Esdras, ele sentiu vergonha de pedir para o rei aquilo que era necessário para a jornada. Quando eles estavam voltando para Jerusalém, existiam também inimigos. Depois em casa, quando vocês forem ler esse livro, no capítulo 4, fala também sobre os inimigos dessa jornada, dessa missão, dessa reconstrução do segundo templo. Pessoas que quiseram também se aliar com o povo de Israel para reconstruir o templo, tentando trazer também a memória, um período que eles estiveram junto com o povo de Israel. Tudo, na verdade, com um objetivo oculto de parar a obra. E aí, então, como eles tinham inimigos, ele também tinha uma necessidade de proteção. E aí fala que, no capítulo 7, no versículo 21, fala assim, ó: eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente lhe faça. Então ele tinha acesso ao rei, e o rei já tinha dado um decreto. Tudo aquilo que Esdras, o sacerdote, o Esdras, aquele que é escriba, pedir, não negue nada. Vocês podem dar tudo o que ele quiser. Ou seja, exército, cavaleiros, pode dar ouro, pode dar aquilo que for necessário para a reconstrução do templo. Então ele tinha esse acesso ao rei, ele podia pedir o que ele quisesse, mas a gente leu aqui que ele sentiu vergonha de pedir isso para o rei. E por que ele sentiu vergonha de pedir isso para o rei? Porque ele já havia dito que a boa mão do Senhor era sobre eles. Então ele era zeloso, fala para a pessoa que está do seu lado, Esdras era zeloso com a reputação de Deus. E você tem sido zeloso com a reputação de Deus? Porque se a gente fala que Deus está conosco, a gente tem que mostrar que Deus está conosco. E aí ele pensou, como eu disse que Deus está comigo e agora eu vou estar recorrendo a pedir auxílio novamente do rei? Se Deus está comigo, eu vou orar e vou jejuar e Deus ele vai realizar aquilo que é necessário para mim nessa missão. E aí foi justamente isso que ele fez. Ele chamou o povo, convocou o povo para um jejum e para a oração, e tudo aquilo que era necessário, Deus concedeu.
E a gente sabe que quando a gente conta com o auxílio de Deus e é dependente dele, todas as coisas que a gente vai receber dele são superiores ao que a gente receberia de uma pessoa natural. Então Deus concedeu, respondeu à petição, porque ele demonstrou a dependência através do jejum e da oração. Ele era zeloso pela reputação desse Deus que é soberano. Ele conhecia bem a esse Deus e ele buscou o recurso daquele a quem ele dependia. E nós precisamos também demonstrar dependência de Deus sempre. Na nossa vida de oração, no nosso devocional, sempre contar com o auxílio do Espírito Santo. Sempre lembrar que nós precisamos de um convívio com Ele, que Ele está dentro de nós. E para a gente ter comunhão e relacionamento com Ele é necessário a oração. É como o nosso reverendo sempre fala, a frase que a gente sempre pronuncia, mas que às vezes a gente não medita. Aonde nós estamos? E aonde o Espírito Santo está? E aonde Jesus está? E aonde Deus está? Então significa que aonde você for, quem vai estar com você? O Espírito Santo. E por que a gente negligencia tanto os momentos de oração? Porque tão pouco tempo a gente dedica a Deus. Existem alguns momentos que eu acredito que Jesus poderia falar aquilo que falou para Pedro, Tiago e João no Getsemane. Nem uma hora. Vocês podem orar comigo? Mas Esdras não era assim. Esdras era dependente da presença de Deus. Esdras jejuou para mostrar que de fato não era dele que vinha o recurso e que ele dependia de um socorro de Deus. E ele mostrou tudo isso e demonstrou através da sua atitude. E também outro ponto que a gente pode tirar daqui, que chama atenção, é aqui nesses versículos que a gente acabou de ler. No versículo 22 mesmo e 23, fala assim: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e ele nos atendeu. Então aqui fala que eles precisavam de socorro, de proteção no caminho. E Deus atendeu através do jejum e da oração. E eles foram protegidos por Deus no caminho. E aí, meditando sobre isso, e recebendo também a ajuda do nosso reverendo, a gente precisa refletir, meditar, pensar. Por quantos caminhos Deus já nos guardou? Quem tem sido guardado todos os dias pelo caminho? Quem vai trabalhar todo dia, volta do trabalho todo dia e tem sido guardado todo dia? Quando a gente liga a televisão, quantas mortes? Quantos sequestros? Quantos estupros? Quantos assaltos? Quanta tragédia? Mas você está aí? É porque Deus tem te guardado no caminho. É porque Deus tem nos guardado no caminho. E o que a gente precisa fazer? Lembrar e termos um espírito de gratidão. Porque muitas das vezes a gente não medita nisso e trata como se isso fosse obrigação de Deus. Deus é obrigado a me guardar. Deus não fez mais nada do que a obrigação dele. Isso é verdade? A gente não merecia nada. A gente recebeu a salvação. A gente recebeu o Espírito Santo que habita na gente. E a gente recebe benefício todos os dias. É obrigação de Deus fazer mais alguma coisa por nós? É obrigação dele guardar a gente todos os dias? Ele guarda porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele é maravilhoso, porque é o nosso Pai, porque ele quer o nosso bem. Mas não é obrigação. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar dos benefícios que ele nos dá e agradecer. Ter um espírito grato, gratidão. Eu preciso lembrar que ele tem feito grandes coisas, maravilhas na minha vida. E lembrar disso todos os dias e agradecer a esse Deus pelo cuidado que ele tem nos concedido. Porque assim como ele guardou o povo de Israel do retorno do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, ele tem guardado a gente todos os dias. E aí eu estava lembrando também que eu fui para o México, passei 2 meses no México. Para quem não sabe, o México é um dos países mais perigosos do mundo, mais violentos do mundo.
Existem vários sequestros, existem muita tragédia, mas eu fui e eu voltei e Deus me guardou no caminho. Pelas missões que a gente tem sido enviado, Deus tem nos guardado no caminho. E a gente não precisa ter um espírito de gratidão, lembrar disso todos os dias e agradecer pelos benefícios que o Senhor tem nos dado. Então o Esdras, ele continua falando também nos dias de hoje. A gente extraiu aqui 7 lições. Vamos recordar as 7 lições? A primeira lição foi qual? Soberania de Deus. A segunda? Ele dispõe de quem ele quiser para cumprir o propósito que ele determinou. Terceira, discernimento de frutos. Tanto que, na verdade, são para o serviço, como também frutos de pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente não pode esperar muito de alguém que não se converteu, né, e depositar nossa expectativa, porque a gente com certeza vai se frustrar. E qual tem que ser o nosso contato e a nossa relação com alguém que não se converteu? Pregar para ela até que se converta. E a quarta? Firmar o altar, que é quem? Sobre o quê? As bases que é a palavra de Deus. E o quinto? É o quê? Solucionar os problemas administrando as emoções. E o sexto? Como? A inadmissibilidade do casamento misto. E sétimo? Dependência de Deus. Então fala para a pessoa que está do seu lado. Siga tudo aquilo que você tem ouvido e o que você tem recebido de conselho de Deus através da sua palavra. E com certeza você será muito abençoado e bem-sucedido. E Esdras continua falando nos dias de hoje. Amém? Vamos aplaudir a Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso reverendo mais uma vez. Vamos receber o nosso reverendo. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Verdadeiramente, como é bom esse relacionamento com o Pai, por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Estamos aqui hoje e Ele é o grande responsável por isso. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, não é? Graças a Deus aqui a pastora Radassa trabalhou muito bem dentro do livro, né? Trabalhou muito bem dentro do livro e nós vamos sair daqui mais enriquecidos. Então olhe nos olhos de quem está ao teu lado e diga: o que nós precisamos é assentar no coração, renovar votos com Deus e que essa palavra opere dentro de nós. Vou pedir a vocês só 5 minutos para sentar um pouquinho, por favor. Estamos chegando já ao desfecho da